Hoje eu vim contar pra vocês, depois de muitos anos, sobre a minha história. Quem sabe você possa se inspirar e sair de um relacionamento abusivo como eu consegui. Quando me casei, eu era uma menina ingênua. Eu vim de uma família bem estruturada, religiosa. Só que quando eu me casei, eu descobri o inferno na vida. Eu tive um marido que me abusava sexualmente, psicologicamente. E quando a situação financeira nossa piorou, precisei voltar a trabalhar. Ele foi numa loja de produtos cosméticos e comprou uma base pra mim. E disse: use quando precisar, pra gente não ter nenhum tipo de problema. Pois ele dizia: se eu contar pra alguém, eu mato você de tanto te espancar. Eu me mantive naquela situação até eu começar a ficar muito doente. Eu trabalhava na área da saúde e as pessoas à minha volta estão acostumadas a lidar com isso. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de esconder. Um dia eu estava passando muito mal no hospital onde eu trabalhava. Eu fui atendida às pressas e a enfermeira me atendeu, tirou meu sangue e falou: fica tranquila, a gente vai descobrir o que você tem. Quando ela voltou, para minha surpresa, ela me disse sorrindo: parabéns, mamãe, você está grávida. E eu chorava e olhava à minha volta, todo mundo feliz, comemorando, e não sabia o que se passava dentro da minha cabeça. Eu não sabia como contar para ele. Eu demorei um pouco, mas tomei coragem e contei. Ele olhou para mim e ficou muito bravo. Me chamou de vadia. Como assim você está grávida? Eu não quero um filho seu, você só serve para bater e mais nada. Naquele dia e alguns dias depois ele não me tocou, não falou comigo, e eu consegui seguir minha rotina. Achei até bom na hora. Fui na minha primeira consulta com o médico e fiquei com medo dele ver as marcas e questionar alguma coisa. Então eu disse: doutor, como a gente trabalha junto, eu com um pouco de vergonha, e até colou essa desculpa. O tempo foi passando e eu fui fazer o meu primeiro ultrassom. Quando eu ouvi o som do coração do meu filho, eu senti que a minha vida realmente agora começou a fazer sentido. Eu fiquei ali alguns segundos ouvindo aquele som e pensei: existe vida, existe esperança. Mas foi quando o médico virou e disse pra mim: você é uma mulher de muita sorte. A encomenda veio em dobro. Aquele dia eu saí do consultório sem chão. Eu fiquei mais de 1 hora sentada na escada, chorando, pensando: como que eu vou fazer para criar meus 2 filhos? Meu marido vai me matar. Eu segurei por alguns dias até que eu contei pra ele, e foi quando ele teve um surto, dos piores que eu já tinha visto. Ele me bateu até que eu ficasse sem consciência nenhuma. Quando eu acordei, ele nem estava mais lá. Meus braços doíam, minha barriga doía, meu rosto estava coberto de sangue e de esperma. Eu chorei muito para passar tudo aquilo e pensei: eu nunca apanhei dos meus pais, eu sempre fui boa filha, tirei boas notas, estudei, me formei na faculdade, eu não mereço isso. Mas agora, não era só por mim, era pelos meus filhos. Passou um tempo e ele ficou sem falar comigo, não teve contato nenhum. Ele era um homem de Deus. Ele ia à igreja, segunda, quarta, domingo. Ele era admirado pelos irmãos como bom esposo. E todo mundo estava dando parabéns para ele pelos gêmeos e que ele mesmo contou para toda a igreja, todo animado. Quando eu completei 6 meses, eu não tinha engordado quase nada. Eu estava sentada na minha mãe almoçando em família e um primo meu que eu não via há bastante tempo chegou, me abraçou, deu parabéns para os filhos, beijou minha barriga. E quando eu olhei pra cara do meu marido, eu vi que ele já não estava bem. Rapidamente ele pediu para ir embora, minha mãe pediu para ele ficar, mas já se despediu e foi. No caminho ele disse: se prepara, que quando a gente chegar em casa, a gente vai acertar. Eu chorando, implorei: pelo amor de Deus, não faz nada pelos bebês. Ele disse que pelos bebês ele não ia fazer nada, mas pela mãe dele ele já não podia prometer nada. E naquela noite, ele quebrou meu maxilar, quebrou meus dentes, um osso no rosto, eu tava desconfigurada. Ele ligou pro SAMU e disse que foi um assalto. Eu fui internada às pressas, com contrações, e meus bebês nasceram antes do tempo. Um menino e uma menina. Estava totalmente sedada quando eles vieram ao mundo. Eu fiquei em coma por 14 dias. Mas quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei pro médico: eu quero ver meus filhos. Só que a situação era muito grave. Eles estavam na UTI NEL. E quando eu cheguei lá, eu chorei. Abracei a incubadora e me sentia culpada. Por que eu não largava dele? Por que eu ainda estava presa naquela situação? E eu chorando ali, meu marido chegou e eu vim correndo quando soube que você acordou. Me conta o que aconteceu com você. Enquanto isso, ele abraçava e apertava o meu braço. Eu tomei coragem pelos meus filhos e disse: vou contar assim que a polícia chegar. E ele me disse baixinho no ouvido: você não seria capaz. Eu mato você e mato eles também. E com a força que eu nunca achei que eu tinha, eu respondi: tenta. Eu juro que eu não sei de onde que veio tanta coragem. Logo eu comecei a receber visitas de irmão da igreja,
E o pior é que muitos deles com palavras de carinho e conforto, mas outros com palavras dolorosas, de que meus filhos estavam pagando pelos meus pecados, como se eu fosse culpada. E foi tantas palavras assim que até me distanciaram da fé. Dois dias depois, a polícia veio e eu não consegui falar, eu só chorava. Veio uma psicóloga, tentou ajudar, mas eu disse que eu tinha muito medo, que eu sabia do que ele era capaz. Então, mais uma vez, eu fui fraca e disse que tinha sido assaltada. Eu lembro do olhar carinhoso do policial, que já era um senhor. Ele pegou na minha mão e disse: você tem certeza, minha filha? Que eu juro proteger você. Eu juro que eu protejo você e seus filhos, com a minha vida. Ele sabia a verdade. Que eu disse que eu não conseguiria reconhecer o assaltante, que eu não vi nada, que eu estava atordoada. E eu passei os próximos 13 dias no hospital com meus filhos. Só que um belo dia eu acordei de madrugada, fui até a UTI. Do lado de fora eu consegui ver 2 pombas brancas. Naquele momento eu tive certeza que meus filhos não iam ficar comigo. Eu chorei, assim como nesse momento agora. Passou mais 3 horas e eu, com uma calma que não era minha, fiquei sentada o tempo todo ao lado da incubadora e não saí pra mais nada. Teve um momento que eu fui falar com a enfermeira e disse que queria segurá-los. E ela disse não. Eu segurei no braço dela e disse: eu quero abraçá-los enquanto eles estão vivos. E ela chorou comigo. Sentiu que eu falava sério. E com grande ajuda de todos, ela pegou o primeiro menino, lindo, perfeito. Com todos aqueles fios, tubo, ela colocou ele no meu peito. E depois a minha princesa, do tamanho da minha mão. Eles ficaram ali no meu peito, junto com as mãos entrelaçadas. E eu senti o exato momento da partida deles. 10 minutos depois, meu menino apertou a mão da irmã e se foi. Meus anjos partiram de mim, dos meus braços. Esse foi o dia mais difícil da minha vida. Eu fiquei sem chão.